Olá pessoal, mais uma aula do canal Humanas com o professor Elton. O tema da nossa aula de hoje é de Geografia para as turmas do 7º ano do ensino fundamental, com a localização e formação do território brasileiro. Nosso principal foco desse vídeo é facilitar, viabilizar a compreensão da localização inicial desse nosso território dentro do nosso planeta, também dentro do continente americano, e entender um pouquinho como é que se deu a formação, o processo de formação do território brasileiro até chegar às dimensões e a formação, o formato atual desse nosso território. Então o território brasileiro ele pode ser localizado com base da divisão do mundo em hemisférios. Então a gente vai ter que pegar o globo terrestre e localizar ele de acordo com os hemisférios. Vamos pegar o mundo como se ele fosse nosso planeta, um hemisfério, como se fosse uma laranja, cortar em 4 partes. Então a gente vai ter uma linha que vai dividir o planeta em norte e sul. Esta linha é a linha do Equador. Então nós vamos ter o hemisfério norte e o hemisfério sul. O Brasil está localizado nesta linha, onde ele vai ser cortado na sua extremidade norte. Nós vamos ter 93% do território nacional localizado no hemisfério sul e em torno de 7% do território no hemisfério norte. Os estados de Amapá, Roraima e o extremo norte do Pará e do Amazonas vão ficar no hemisfério norte e todo o restante do país fica no hemisfério sul. E tendo como base a outra linha que vai dividir o planeta em hemisfério leste e oeste, que é o meridiano de Greenwich, nós vamos estar localizando o Brasil apenas no hemisfério oeste. Então, o Brasil ele é um país ocidental e meridional, de acordo com a sua localização baseada nos hemisférios, conforme as imagens que foram passando para vocês enquanto eu fui falando aqui. De acordo com a localização geográfica do Brasil dentro do continente americano, o Brasil se localiza então na América do Sul, porque o continente americano ele pode ser dividido em 3 partes. E isso a gente tem que deixar bem claro, o continente americano pode ser dividido em 3 partes, não são 3 continentes. Tem gente que confunde América do Norte, América Central e América do Sul com 3 continentes. Não, é um continente só, é a América. A América ela é dividida em 3 partes, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. A América do Sul é essa que a gente está vendo no mapinha aqui. E esse mapinha, então, a gente vê que predomina o território brasileiro ali. Nessa parte da América do Sul, os únicos 2 países que não fazem de fronteira terrestre com o Brasil são o Chile e o Equador. Todos os outros países do continente, da parte da América do Sul do continente americano, eles fazem divisa, fronteira terrestre com o território brasileiro. O Brasil também ele é o único país do mundo que ele é cortado ao mesmo tempo pela linha do Equador, ao norte, como a gente já falou antes, e pelo Trópico de Capricórnio, ao sul, aos 23 graus e 27 minutos. O Brasil também ocupa grande parte desse território da América do Sul, sendo que ele possui 15.719 quilômetros de fronteira terrestre e 7.367 metros de litoral. Mas então, como se formou esse vasto território brasileiro? A configuração atual do território brasileiro ela se iniciou com a chegada dos colonizadores portugueses aqui no Brasil em 22 de abril de 1500, com Pedro Álvares Cabral chegando ao território brasileiro
e conquistando este território. Então a gente vai ter um início de domínio apenas de uma faixa litorânea, né? Depois a gente vai ter essa expansão mais para o interior, porque no início havia apenas a exploração do pau-brasil nas áreas de Mata Atlântica. Então os portugueses introduziram a produção de cana-de-açúcar, cultivo de tabaco e daí então a criação de gado e foram invadindo as terras indígenas. Já no século XVI começaram esses colonizadores a organizar algumas expedições que eram conhecidas como entradas. Essas expedições elas eram organizadas pelo governo. Tinham o objetivo de descobrir ouro e pedras preciosas e também escravizar indígenas. Então quase todas essas entradas elas saíam do sul da Bahia, dos arredores de Salvador, e iam para o interior do Brasil para conquistar esses objetivos. Ouro, pedras preciosas, pegar indígenas e assim por diante. Essas terras que foram conquistadas, elas eram divididas pelo Tratado de Tordesilhas. Então havia uma linha imaginária que dividia as terras do Brasil entre Portugal e Espanha. Não só do Brasil, do continente americano como um todo, né? Só que esse tratado tinha sido assinado em 1494, ainda antes do descobrimento, né? Então conquista. E a partir do século XVII, os portugueses, os descendentes já nascidos no Brasil, já não respeitavam mais essa linha. Eles já invadiam essa linha. E o próprio gado que era criado, ele era criado solto. Então o gado não respeitava a fronteira. Ele invadia a linha e depois os portugueses iam atrás do gado para pegar ele de volta, né? E ultrapassavam esses limites e iam se apropriando das terras que pertenciam à coroa espanhola e que ainda não haviam sido colonizadas pelos espanhóis, né? E o avanço então aconteceu pelas margens do rio Amazonas em busca das famosas drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão, né? O guaraná, a castanha do Pará, né? O próprio látex, que depois vai ser extraído da seringueira, as ervas medicinais, os chás, que eram todos eles extraídos das plantas às margens do rio Amazonas. E também da escravidão dos indígenas da região. A expansão do território, então, vai de novo ocorrer por causa da pecuária, ou seja, da criação do gado. Nesse mesmo período, alguns colonos que já tinham mais dinheiro também organizavam suas próprias expedições por conta própria. Essas expedições não eram chamadas de entradas, elas eram chamadas de bandeiras, porque elas não eram financiadas pelo governo, elas eram financiadas pelos próprios colonos, elas eram particulares. E elas eram divididas em 3 tipos, de acordo com o seu objetivo. O primeiro tipo era o bandeirismo apresador, que tinha como objetivo pegar índio para vender como escravo. O segundo tipo de bandeirismo era o minerador, que tinha como objetivo ouro e pedras preciosas. E o terceiro tipo era o bandeirismo de contrato. Esse era um dos tipos mais perigosos. Ele servia para quê? Quando um colono tinha estabelecido uma determinada região e ele tinha alguma coisa que causava para ele problemas, como por exemplo um quilombo de escravos fugidos, uma tribo de indígenas que atacava a sua fazenda, o seu engenho, ele contratava um bandeirante que ia para lá e resolvia o problema. Era um exército contratado que ia lá e resolvia o problema. Era o bandeirismo de contrato, né? Um dos bandeirantes de contrato mais famosos do Brasil era o Domingos Jorge Velho. Ele que foi lá e destruiu o quilombo de Palmares. E ele havia sido contratado pelo próprio governo, que não conseguiu resolver o problema do quilombo de Palmares, né? Com a economia se direcionando mais para o interior por causa da ação das bandeiras, muitos povoados foram surgindo, né? E as fronteiras do Brasil foram se moldando. Então, a partir do século XVIII e XIX, outras atividades econômicas foram sendo introduzidas no Brasil, como a cultura do cacau no sul da Bahia, do café em São Paulo e no Rio de Janeiro, e também em Minas Gerais, a extração do látex na Amazônia, que eu já falei antes, né?
tirando o látex das seringueiras, né? E isso foi, então, expandindo o território brasileiro. Lá em 1750, Portugal e Espanha viram que o Tratado de Tordesilhas não servia para mais nada, porque ninguém respeitava aquela dita daquela fronteira. E assinaram, então, o Tratado de Madrid, né, que acertou novamente as fronteiras entre terras portuguesas e espanholas na América do Sul. Como resultado disso, houve uma interiorização da colonização, ou seja, os colonos começaram a ir mais para o interior do Brasil e saíram da faixa do litoral. Em 1822, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, ele já tinha praticamente a configuração que ele possui hoje. E no final do século XIX, início do século XX, os governos do Brasil e dos demais países da América do Sul, por meio de alguns tratados e outras conversações diplomáticas, acertaram alguns detalhes na fronteira do Brasil, e então em 1904 o Brasil assumiu os limites de fronteira que ele tem atualmente, com uns ajustes ali na região do Mato Grosso do Sul, e a aquisição do Acre junto à Bolívia em troca da construção da ferrovia Madeira-Mamoré, que não foi construída até hoje. Né, por condições técnicas, os dois governos entenderam que não dava para construir a ferrovia através da Amazônia. E com isso encerramos esse nosso vídeo de hoje, a nossa aula, e espero ver vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.